Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Cá estamos em mais um vídeo, que Deus tem nos instruído, mais uma palavra, porque não é vídeo, é uma palavra, é uma porta de abertura para Deus, de Deus, para as nossas vidas, compartilhando, o segredo do coração dele, neste momento tão complicado, tão de trevas, tão cheio de problemas que nós estamos vivendo, Eu sei que vocês podem não acreditar nisso, e eu já falei para vocês, eu não me preocupo hoje com o que vocês acreditam, não é desprezando, eu considero bastante os likes de vocês, as inscrições de vocês, mas a minha preocupação é passar aquilo que Deus me pede para passar, e isso eu não quero falhar, nem que for para ficar uma pessoa aí no meu canal, inscrito, e me acompanhando, eu já vou ficar contente. Mas graças a Deus eu tenho ficado muito feliz, porque eu tenho recebido bastante feedback, de pessoas que me agradecendo bastante pela palavra, pela revelação de Deus, por eu estar instruindo, porque elas me agradecem, de um conhecimento a mais que elas não tinham, Então o feedback tem sido muito bom, e isso tem me incentivado e deixado o meu coração muito alegre, saber que eu estou no caminho certo, E eu creio que essas palavras vêm do céu, porque não são minhas. Eu penso em falar alguns outros assuntos, penso em trazer alguns outros assuntos, mas Deus fala, não. Deus ele coloca uma pauta e fala assim, eu quero que você fale sobre isso. Então, por isso que essa minha certeza em estar toda semana instruindo vocês, por quê? Porque o tempo está acelerando, meus amados. O tempo está acelerando, nós vimos aí, nesses últimos dias, só para dar uma repassada naquilo que nós já discutimos, entre tantos assuntos, nós vimos já a liberação do aborto no Brasil, que foi aprovado no STF, nós vimos o direito legal, dos LGBTQI, que tem mais direito hoje que nós, que somos heterossexual, e nós temos visto uma constante, a mais triste, da semana passada que eu disse para vocês, a marca da besta. Chegou, não tem como vocês fazerem mais planos. Eu posso ser muito alarmista ou querer assustar vocês? Não, eu estou dizendo a realidade. O Drex é uma realidade. A moeda digital está sendo criado no mundo todo, não é só no Brasil, para que na hora que o governo tiver assim o total controle sobre todas as coisas e todas as pessoas, aí ele vai dar esse controle a alguém. Quem é esse alguém? Nimrod, o anticristo, o filho da perdição, o filho das trevas, que vai ser a encarnação do diabo num corpo humano para trazer ao mundo as trevas propriamente ditas. Toda aquela coisa hermenêutica, aquela coisa muito oculta que através da religião do comunismo e do socialismo, que é uma religião hermenêutica perigosíssima, que molda a mente das pessoas para acreditar que o certo é errado e o errado é certo, eles têm tido um êxito tão grande que hoje nós vemos uma sociedade totalmente difusa, onde as coisas não estão funcionando da maneira que deveria funcionar. As pessoas, elas têm convicção dos seus erros, é interessante isso, eu fico triste com isso, eu fico doido com essa situação que as pessoas, elas têm convicção dos seus erros, elas não têm mais a noção do certo e errado. Tem gente acreditando que é árvore, tem gente acreditando que é cachorro, tem até um homem que fez várias cirurgias para parecer-se com um cachorro, e ele anda como cachorro, se comporta como cachorro. Esses dias eu vi uma mulher que acredita ser uma cachorra, ela pulando o obstáculo, correndo como um cachorro com as duas mãos. Amados, nós estamos vendo uma disfunção muito grande. E eu não me preocupo muito com essas coisas externas. A minha maior preocupação é dentro da igreja, com o pessoal que se diz crente, que se diz cristãos. A minha preocupação, ela centraliza-se basicamente aí. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas cometem erro. Elas desobedecem o mandamento de Deus acreditando que estão fazendo o correto.
com uma convicção assustadora que aquilo que elas estão fazendo é da vontade de Deus. Isso me assombra de uma tal forma que eu posso ver como o inimigo tem trabalhado, principalmente, porque aonde ele perde tempo, porque o mundo já é dele, o mundo jaz no maligno, mas aonde ele perde tempo é dentro da igreja, e ele tem tido um êxito tão grande que ele já tem convencido as pessoas dentro da igreja dos seus erros, das suas desobediências, das suas liturgias erradas. Hoje eu posso dizer com segurança total, todas as igrejas estão em apostasia. E qual é a solução, Celso? A solução é nós buscarmos a luz de Deus, o Espírito Santo, pedir para o Espírito Santo iluminar a nossa vida para que nós sejamos luz dentro das nossas igrejas. Eu não concordo, volto a dizer, eu tenho isso muito claro para mim, as pessoas saírem de uma igreja e fundar uma outra igreja, porque essa estrutura vai se gerar novamente um erro crescente. Porque a solução não está em se iniciar novas igrejas, a solução está em buscar em Deus e nós sermos luz dentro das nossas igrejas mesmos. Ah, Celso, não tem espaço? Tem sim. Chama as pessoas que querem conhecer Deus, sabe? As pessoas dentro da sua igreja, não é tirar elas de lá, vocês vão continuar indo ou no sábado, ou no domingo, ou dia de semana, mas chama elas para suas casas, começa a instruir elas das coisas certas, a orar junto com elas, a orar para que o Espírito Santo batize vocês com o Espírito Santo, sabe, com os dons. Isso ainda é real, meus amados, os dons do Espírito Santo, dons de línguas, dom de profecia, dom de discernimento, isso é real, ainda existe, Deus ainda quer dar esses dons para aqueles que têm buscado eles. Mas hoje a igreja está apática, as pessoas elas não querem mudança, sabe, o que elas querem é aceitação. Elas têm medo de causar alguma polêmica, entendeu? E elas não querem chamar atenção para elas, tá bom. Não, eu quero sentar no meu banco ali, adorar a Deus, e cada um cuida da sua vida. Está errado. Está errado. Deus, Ele nos chamou para um ministério sacerdotal, para nós, sabe, ajudar o outro a encontrar a verdade, a encontrar a luz, para ser iluminado pelo Espírito Santo. Para andar no caminho da santidade, porque o que vai determinar a nossa vida, encontro com Deus, encontro com os céus, ao encontro vivermos com Deus nos céus, é santidade e justiça, que são as vestes da noiva. Está lá em Apocalipse 18, linho finíssimo, resplandecente e puro. É isso que é as vestes da noiva. Eu não me importo com a liturgia das igrejas de uma maneira geral, eu não me importo. O que eu me importo é com as pessoas que estão dentro de cada igreja, pessoas preciosíssimas. Conheço muitas pessoas preciosas em igrejas, muitas vezes até improváveis. Tem até na minha família. Pessoas improváveis, mas são preciosas, que Deus chamou para o ministério. Mas por ser... É muito interessante, né, como o diabo ele trabalha, né? Ele coloca tanto peso nessas pessoas, doenças, dores, preocupações, disfunção, entendeu? No certo e errado, para que as pessoas vivam uma briga interior, entendeu? Com o seu Deus, a ponto de desrespeitar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos não são somente os 10, não, aqueles 10 mandamentos estão lá, são mosaico, nós temos que obedecer, sim, Deus ele não aboliu aqueles 10 mandamentos. Tanto que, graças a Deus, né, para a alegria de alguns que eu conheço, né, eu comecei a guardar o sábado de uma maneira que eu acho que é correta. Né? Existe sim uma maneira correta de guardar o sábado, que o sábado é feito para santificar o Senhor. E o Senhor tocou no meu coração, né? Eu já estou fazendo isso daí, né, para a alegria de algumas bênçãos, né, que eu conheço. Mas o inimigo da nossa alma, que eu não gosto nem de falar o nome dessa tranqueira, né? Ele coloca tanto peso nessas pessoas preciosas que eu conheço, né? Uma pessoa muito preciosa, né? Ele coloca tanto peso, dor, problema, confusão, que a pessoa ela fica tão envolvida com o seu problema que ela não evangeliza, ela não prega, ela não tem preocupação em ganhar alma, sabe? Algumas pessoas que eu conheço. Por quê? Porque o inimigo, a intenção do inimigo é
colocar peso na pessoa, sabe, a ponto da pessoa não ter tempo e não querer e não sentir falta de fazer mais nada. E com isso a igreja, ela poderia ser uma bênção para a igreja, ela poderia ser uma luz, uma pessoa realmente enviada por Deus, mas aqueles problemas que se tornam problemas pessoais, acaba tão embaraçando, amarrando algumas pessoas, né, preciosas, entre elas a pessoa que eu estou citando, né, que ela acaba não fazendo aquilo pelo qual Deus chamou ela, que é exatamente evangelizar, ser bênção, porque essa pessoa é uma bênção, tem muito para ensinar de Deus, sabe, tem muita luz de Deus em si. E com isso, né, eu disse especificamente de uma pessoa, mas isso é em todos os lugares. As pessoas, elas acabam não fazendo o papel pelo qual Deus colocou elas na sua igreja, porque elas se envolvem em seus problemas, elas se embaraçam, porque o pecado ele é muito complicado, amados. Você comete um pecado que você acha que não tem problema, entendeu? Que Deus vai te perdoar, é mentira. Pecado é pecado. Se você não se arrepender, você vai para o inferno, independentemente qual seja o teu pecado. Os mandamentos de Deus não é somente aqueles 10, mentira é pecado, é mandamento de Deus, Deus fala para nós não mentirmos. Prostituição é pecado, é mandamento de Deus, Ele fala para a gente não se prostituir. Cobiçar está dentro dos 10 mandamentos, né? Não quero falar sobre os 10 mandamentos, porque isso já está bem claro lá. Estou falando de outros mandamentos que a gente acha que é só os 10 mandamentos, não. Divórcio é pecado, não existe um paliativo de você falar, não, eu vou fazer dessa forma, não existe, é pecado. E ainda mais a pessoa que comete isso, ela fica embaraçada nisso e a maldição cai sobre a pessoa que rompe a aliança. É uma maldição, meus amados, eu conheço pessoas que vivem esse estado de maldição, é muito triste, muito triste. O problema é que você não conseguiu resolver no seu primeiro casamento, vai acontecer no segundo, no terceiro, pode casar 10 vezes, vai ser a mesma coisa, que Deus ele traz para cada casal, sabe, uma problemática para que eles possam crescer, para que eles possam enfrentar os problemas juntos e não fugir. Mas não é isso que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer hoje, e eu fiz uma abertura bem grande, né? O que Deus trouxe para mim, para eu estar compartilhando com vocês, né? Eu achei muito interessante. Deus ele é fantástico, né? Deus é fantástico. Eu estava ouvindo um vídeo, né, de um pastor muito precioso, né? E ele disse essa frase, eu falei, nossa Senhor, tá aí, é isso que eu quero falar, né? E tinha até visto outra coisa, mas Deus me trouxe a lembrança, falou, não, vai lá e escuta novamente o vídeo, né? E é isso que eu quero falar, né? O tema é, quem não se controla será controlado. E eu fui lá em Gênesis 2, na criação do homem. Muito interessante a criação do homem, meus amados. Quando o homem foi criado, eu vou ler para vocês no livro. Existem alguns livros apócrifos que são maravilhosos, são cheios do Espírito Santo de Deus. Até porque a Bíblia que você considera cristã, evangélica, quem montou foi os católicos, foram padres quem montou essa Bíblia. E eles decidiram quais livros colocaram ou qual livro eles não colocaram. E entre eles, né, graças a Deus eu tenho conhecimento de, acho que quase todos, né, eu tenho todos os livros apócrifos, eu aprendi muito com esse livro, né, o livro de Melquisedeque. Olha só que fantástico, né? Junto à fonte do rio da vida, o Eterno curvou-se solenemente e com elementos naturais da terra começou a moldar com muito carinho uma criatura especial. Depois de alguns instantes, estava estendido diante do Criador o corpo ainda sem vida do primeiro homem. O Eterno contemplou e, após acariciar-lhe a face fria e descorada, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem começou a viver. Como se despertando de um sono, o homem abriu os olhos e contemplou a face meiga de seu Criador, que sorrindo beijou-lhe a face, agora corada e cheia de vida. Emocionou-se ao ouvir o Eterno dizer-lhe com voz suave e cheio de afeição: meu filho, meu querido filho, por ter nascido do solo, o primeiro homem recebeu o nome de Adão. As hostes fiéis que admiravam e testemunhavam a grandiosa realização divina, emocionou-se ante o gesto humano, prostrou-se também em reverência e adoração.
Uniram-se então as vozes num cântico de júbilo em saudação àquela criatura especial que despertava para a vida num momento tão decisivo para o universo. Com um coração cheio de felicidade, Adão uniu-se aos anjos em seus cânticos de louvor. Sua voz, ao ecoar pelos arredores floridos, misturou-se aos cantos das aves e ao mugir dos animais que se aproximavam em festa. Num passeio de surpresas inesquecíveis, Adão foi conscientizado das belezas de seu lar. Com admiração, contemplou o Monte Sião, de onde jorrava o rio da vida, uma cascata de luz. Eu amo essa criação do homem descrita no livro de Melquisedeque. É muito lindo, sabe? É muito emocionante, né? Desde a criação do universo, do homem, da queda de Lúcifer, da queda do homem, né? Muito lindo como Deus, ele mostra o quanto ele ama as suas criações, né? Deus ama inclusive o diabo, não ama a intenção nem os atos dele, mas Deus ama o diabo é uma criatura de Deus. Infelizmente o diabo resolveu, que é o Samael, ele resolveu se rebelar contra Deus e ele será destruído. Mas Deus não tem prazer nenhuma na destruição do homem nem das suas criaturas. E eu vejo o homem a cada dia se afastando de Deus. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus, quando soprou o seu sopro, né, de vida naquele bonequinho de barro, ele deu um pedaço dele para o homem, né? É isso que ele vai buscar em cada homem, essa transformação. Aquele pedacinho tem que se transformar em Cristo e cobrir todo o nosso corpo, para que Deus ele possa buscar Jesus em nós. Eu costumo dizer isso e eu espero que vocês entendam durante todo o meu vídeo, né, em vários que eu falo, né, que Deus só tem olhos para Cristo. Por isso que há necessidade do Espírito Santo gerar Cristo em nós. Eu quero que vocês entendam muito bem. E quando Deus gerou essa criatura à sua imagem e semelhança, essa criatura decidiu-se, que está lá em Gênesis 2 na Bíblia cristã, tá? Em Gênesis 3, essa criatura, ele conhecia só a voz de Deus, o cheiro de Deus, o toque de Deus, a natureza de Deus. Ele conhecia tudo de Deus, ele não conhecia mais nada. E daí, de repente, quando veio uma serpente, Samael, o diabo, ele resolveu não acreditar naquele que ele foi criado. Isso é tão triste. Aquela voz que criou ele, aquelas mãos que criou ele desprezou isso e acreditou naquela voz desconhecida, naquele ser desconhecido. Ele resolveu abandonar todas as orientações e as ordenanças desse Deus. Falou, não faça, para acreditar, falar assim, não, eu vou fazer. Ele se rebelou contra Deus conscientemente. Ele não foi enganado. Eva sim foi enganada, mas o homem não. O homem pecou conscientemente, sabendo do seu fim, porque o aviso, no dia que dessa fruta comer, ele morrerá, foi feita para Adão, e Adão comunicou a Eva. Ele decidiu ouvir essa voz, desprezar aquele quem ele conhecia, aquele que o moldou nos mínimos detalhes, que conhecia cada poro da sua pele, cada célula do seu corpo, cada órgão da estrutura física, e resolveu acreditar na serpente. Ele era dominado por Deus. Nós tínhamos a natureza de Deus. E o homem resolveu dar essa propriedade de si para o diabo. Porque, como eu disse para vocês, quem não se controla será controlado. Ele não controlou o desejo do coração, a sua rebeldia, e ele passou a ser controlado. Adão, ele perdeu a sua salvação. Adão, ele perdeu a sua comunicação, a sua intimidade com Deus, e ele trouxe toda a geração até Cristo. Até hoje nós, porque Cristo é um nascimento que a gente decide a qualquer momento a natureza dele ou não. Ele trouxe todo o homem escravo dessa natureza pecadora. E toda alma que pecar, ela morrerá uma morte eterna, será afastada eternamente de Deus. Aquele ser que nos criou para que a gente pudesse ser o próprio Deus na terra, a própria
revelação, a própria imagem dele na terra, ele fica muito triste porque a sua criatura não quer se submeter à sua ordenança, submeter ao seu senhorio. Então Deus não tem o que fazer, o homem decide por si mesmo levar em si essa maldição do pecado e com isso ser afastado de Deus eternamente. Por isso, não brinque com o pecado. O pecado, ele é algo muito prejudicial. Um pecadinho que você comete hoje, amanhã você está num buraco, porque você já não vê mais sentido nenhum de servir a Deus, porque o pecado, ele causa a insensibilidade dos seus sentidos, ele causa uma frieza tão grande que você não sente mais que o mandamento que você está cometendo, que você está pecando, é pecado. Isso é muito triste. E durante a história nós vemos essa herança se propagando através dos impérios, através dos governantes, através das pessoas. E Roma entendeu muito bem isso, como dominar o ser humano, como dominar o povo da sua época, como dominar, expandir o seu império com duas coisas: pão e espetáculo, pão e circo. Ele conseguia dominar todo o povo com relação a isso. Olha só essas palavras, né? Na Roma antiga, a sociedade era dominada com pão e circo, enquanto o Império Romano tinha livre acesso em tudo da vida do cotidiano dos seus dominados. Hoje, a nossa sociedade, os dominadores do mundo, diabo, controla as pessoas com perversão sexual e drogas. As mais variadas tipos de drogas, sintética, maconha, cocaína, sejam as drogas psicotrópicas, psiquiátricas, para manter as pessoas ali no seu terreninho. As pessoas podem dizer, não tenho perversão sexual, mas quando essas mesmas pessoas fazem ou admitem o divórcio, eles estão abrindo uma porta para possíveis ou futuros outros parceiros sexuais que possam ter. E o divórcio é um tipo de perversão sexual, pois o casamento é indissolúvel por uma razão espiritual profunda. O enlace de alma, pacto de alma, que se faz com o marido no ato sexual, ou seja, os dois se tornam uma única pessoa. O casamento, ele é tão santo que não existe mais, vou falar um nome alheio, né? José, Maria, o que existe é o casal. Deus enxerga o casal. E quando um desses casais decidem separar, magoa muito o coração de Deus, magoa muito o Espírito Santo. Não existe motivo pelo qual você possa querer se separar do seu cônjuge. Existem casos quando o seu cônjuge realmente não quer, aí você não tem o que fazer, mas não se deve ter nenhuma atitude sua que é cristã. Deixa ele resolver, porque você vai deixar diante de Deus claro que aquele sangue, você vai sacoalhar o pó da sua sandália e o sangue das suas mãos, que aquele sangue, aquela maldição caia sobre quem rompeu essa aliança, quem cometeu o desenlace, porque a Bíblia diz claramente: o que Deus uniu, não separa-se o homem. É indissolúvel o casamento, meus amados. Até mesmo se o seu parceiro comete pecado sexual, te traindo, você tem, como cristão, estou falando para cristão, você tem obrigação de perdoá-lo. Se ele quiser, né? Porque tem pessoas que não querem perdão, querem continuar lá. Aí você está livre para decidir o que você vai fazer sozinho ou ter um ou outro parceiro. Aquela aliança foi rompida. No caso de drogas, quando a pessoa é dependente de alguma droga, principalmente as psiquiátricas, elas só pensam em si mesma e não no todo. Pessoas viciadas em droga é uma pessoa egoísta. Uma pessoa dessa forma só vai pensar em satisfazer as suas vontades. Você acha que uma pessoa assim está disposta a lutar por Deus, pelo próximo ou pela família? De maneira alguma. E o máximo da dominação é o seguinte: quem não se controla será controlado. Isso é verdade. Uma pessoa que é controlada pelas drogas, que não tem controle sobre si, ela não consegue pensar na família, no casamento, nos filhos, em Deus. É pessoa egoísta que só pensa nela, na sua dor, como resolver o seu problema, como se livrar daquilo que incomoda ela.
E é muito interessante que todas as pessoas viciadas em drogas, elas têm a síndrome do psicopata. Sempre as pessoas de fora que são erradas, nunca ela. Eu não sou errado, o errado é sempre você, você tem que mudar, sabe, eu já não consigo. Sabe, é sempre o errado, é outras pessoas, elas não têm nem capacidade de ver o seu erro, porque a maior graça dentro de todos os relacionamentos é você pegar, eu sou culpado, eu preciso ser mudado, eu preciso mudar. É você saber que a única pessoa que precisa mudar dentro de um relacionamento é você mesmo. Porque se você mudar, Deus não tem nenhum tipo de problema em mudar o seu cônjuge, o seu parceiro. Mas o cristão, é sempre ele que tem que mudar. É muito interessante isso. Acaba-se todas as brigas, todos os conflitos, porque ele sabe que ele mudando, Deus vai fazer a parte dele mudar a outra pessoa. Isso é muito interessante. Mas o drogado, as pessoas que são dominadas por esses sentimentos, elas nunca vão pensar nas outras pessoas, é sempre em si. Elas vão magoar sempre aquelas pessoas que elas mais amam, a mãe, o cônjuge, filhos, sobrinhos. Ela sempre vai ferir essas pessoas porque elas são muito maldosas, elas são muito abusivas, e elas não percebem isso. Para elas é normal aquelas reações delas, sabe? Elas acabam abusando das pessoas que elas mais amam. E depois de algum tempo, aí sim, elas vão perceber que elas precisam pedir perdão, ou elas precisam se reconciliar, mas o orgulho dessas pessoas é tantas que elas vai ainda achando que tem direito, entendeu? Não, eu não quero, né, por aí, acabou. Sabe, elas vão com orgulho, por quê? Porque elas não têm nem capacidade de se arrepender, sabe, de perceber que é elas que estão erradas. Porque se relaciona muito a essas pessoas dependentes com egoísmo, sabe, com egolatria, com egocentrismo. E aqui eu peguei alguma definição que eu achei muito interessante, né? Isso daí é para as pessoas que são depressivas, né? Eu procurei alguns vídeos, alguns conhecimentos, né? E todos eles corroboram nesse mesmo entendimento, né? Depressão é quando você não liga mais para nada. Pessoas depressivas perdem o interesse pelas coisas, não conseguem pensar direito, baixa autoestima e pensamentos suicidas. Ou seja, tanto elas muitas vezes querem se suicidar, ou elas têm medo de morrer, sabe? Uma das duas coisas é das pessoas depressivas. E isso forma uma névoa que a pessoa não consegue ver suas atitudes, não tem noções das consequências. Ansiedade é quando você liga para tudo. Depressão é quando você não liga para nada. Ansiedade é quando você liga para tudo. E o inferno é quando você vive os dois juntos de uma só vez. Eu gostei dessa definição, porque na verdade é exatamente isso. Uma pessoa que é depressiva, ela também é ansiosa. E ela não consegue conviver com esses dois sentimentos. Por isso que a Bíblia diz, né? De nada andeis ansiosos. Porque o ansioso, ele não crê em Deus, ele não é crente. Ele não confia em Deus, né? O ansioso. Ele quer antecipar tudo, ele não sabe esperar. E uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia é Salmos 40, né? A esperança, né? Esperei confiantemente no Senhor. E há tempo atrás eu li uma frase, né? Que ela tem sido o remédio da minha vida, né? O que tem me orientado a cada dia, né? A frase diz o seguinte, né? Que a esperança, ela destrói muro. Porque você não tem que brigar, você vai colocar o seu coração em Deus, e quando você é cristão, você fazendo as obras de Deus, você batalhando a batalha de Deus, Deus vai cuidar de tudo aquilo que você não consegue cuidar, que não consegue resolver. Porque tem situações na nossa vida que a gente não consegue resolver, que nem muitas vezes a gente quer mudar o nosso cônjuge, fazer ele entender que ele está errado. Nós não temos esse poder, nós não somos o Espírito Santo, nós não somos Deus. Mas nós deveríamos saber que nós temos uma arma muito poderosa em si chamada oração. A oração ela é mais poderosa do que a bomba atômica. Eu acredito no poder da oração, eu tenho vivido esse novo na minha vida, sabe? Deus ele tem vindo com tanto resultado, com tanta bênção na minha vida, que eu confio em Deus, independente de todas as situações. Eu olho para o Senhor, a pessoa está ali, eu vou atirar, eu olho para o Senhor e falo, Senhor, se eu morrer, eu vou me encontrar com o Senhor.
Agora, se não for da vontade, ele vai apertar o gatilho lá e não vai dar em nada. Sabe, essa confiança, como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei Nabucodonosor lá, ele disse, né, eu vou jogar vocês e ninguém vai livrar vocês da minha mão. Ele falou, rei Nabucodonosor, o senhor pode jogar nós na fornalha de fogo, mas nós não vamos adorar essa estátua, porque nós só adoramos Deus. E se Deus quiser nos livrar dessa chama, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele quiser nos matar, está tudo certo. Então, assim, eles tinham tanta confiança na vida, na graça, na proteção de Deus, que eles não ligaram para uma circunstância de morte. Será que nós temos essa confiança? Novamente, o ano que vem, até o final do ano que vem, eles vão estabelecer a moeda digital, a criptomoeda, a moeda digital, o Drex. Esse Drex, ele vai estar na mão do governo. O governo, se você não concordar com ele não vai te pagar, você não vai ter dinheiro para comprar, nem vender, nem negociar, nem fazer nada. É a própria marca da besta, Apocalipse 13, como eu coloquei no último vídeo aí, de quem teve o privilégio, né, de assistir o vídeo, né, porque não é meu, eu costumo dizer que é um privilégio porque são palavras vindas dos céus, né, que Deus traz para a gente, e eu compartilho com vocês. Deus, ele tem nos trazido bastante ensinamento, né, e esse ensinamento eu tenho compartilhado. Seria como se fosse um maná. Eu estou compartilhando o maná da minha vida com vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho de Deus, naquele pouquinho que eu conheço. E Deus tem falado grandemente. Então, eu gostaria muito bem que vocês entendessem que a minha intenção, né, de colocar esse vídeo, de colocar esse título, quem não se domina é dominado, porque é uma grande verdade. As pessoas que não dominam as drogas dominam ela e muitas vezes acaba acontecendo overdose e elas morrem. As pessoas que não dominam o desejo sexual, elas acabam tendo várias relações e muitas vezes destruindo o seu casamento ou pegando alguma doença e morrendo e indo para o inferno. Tudo aquilo que as pessoas não conseguem dominar, são dominadas por aquilo. E hoje eu vejo claramente, né, como tem surgido, né, como tem despontado esse monstro pelo século XXI das pessoas. Hoje nós temos leis que nos regula, que nos faz se socializar um com o outro. Mas e se tirasse essas leis? Será que nós teríamos todo um código de conduta, um código cristão? Nós conseguiríamos nos relacionar com o nosso próximo de uma maneira respeitosa? Eu tenho minha dúvida, porque está acontecendo isso lá fora, na Argentina, né, vários saques, nos Estados Unidos, roubos, estupros, violência gratuita, sabe, sem nenhum tipo de preocupação com o seu próximo, a mentira sendo instalada dentro desse governo prejudicial chamado comunismo, socialismo, que se espalhou no mundo todo, porque é uma forma hermenêutica de dominar as pessoas, hermenêutica de Hermes, de feitiçaria, de mudança na mente das pessoas para elas acreditarem que aquele erro que elas estão fazendo é certo, de destruição da família, de destruição dos valores cristãos judaicos, onde hoje as pessoas... Uma vez eu disse para vocês, e eu quero dizer para vocês novamente, quando a Bíblia fala assim, né, quando se dará a vinda do Filho do Homem, né, quando perguntaram para Jesus ali em Mateus 24, né, Jesus fala assim, será como nos dias de Noé, aonde comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eu não entendia, né, falei, poxa, será que casamento é pecado, né? Não. Ali quando casavam-se e davam casamento, é que não tinha mais lei, sabe? As pessoas casavam com uma, casavam com outra, muitas vezes nem se casavam, elas viviam juntas, né? E não tinham aquele compromisso, né? Não era Deus que dava a mulher para o homem, e nem o homem que honrava e abençoava a sua mulher com a sua santidade, né? Com a direção de Deus, né? Então, comiam e bebiam, né? É a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne, né? Ou seja, tudo que você deseja comer, você realiza aquele desejo, não, eu quero comer uma pizza, eu tenho que comer uma pizza. Isso é concupiscência. Nós não temos que ser dominados por nenhum tipo de desejo. Nós temos que ter o controle de tudo aquilo na nossa vida, para que o Espírito Santo possa nos ensinar e saber a gente ser feliz dentro da nossa realidade, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos.
com aquilo que Deus tem nos orientado, sabe? Sempre com a orientação de Deus, através da leitura da palavra de Deus, através de uma vida de oração e jejum, porque eu volto a dizer, o cristão que não jejua e ora não é cristão. Eu espero que vocês tenham entendido esse nosso papo e visto novamente essa seriedade. Cuidado com aquilo que te domina, porque aquilo que te domina pode te levar para o inferno. Que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que essa palavra entre nos vossos corações, transforma as vossas vidas, levam vocês a uma vida de santidade e justiça e possa, em nome de Jesus, imprimir Cristo nas vossas vidas. No poderoso nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe. Amém.